Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, a gente tem aqui um material que parece muito bom para quem quer, sabe, aprofundar mais o conhecimento da Bíblia. Uhum. É a série de estudos do programa Red Online, Formação Bíblica e Discipulado. Ah, sim, do pastor Helton Mello, né? Isso, exatamente. São 13 lições. Originalmente era para um trimestre, mas, assim, o conteúdo é super atual. Vale para sempre, né? Com certeza, são temas atemporais. Pois é. E a nossa ideia aqui é dar uma olhada geral, sabe? Ver a estrutura, os temas principais dessa jornada e como isso pode ajudar no crescimento espiritual hoje em dia. Então vamos! Vamos lá, parece ótimo. Bom, a série começa com 4 lições, assim, para dar uma base firme. A primeira é Verdade sobre o destino final da humanidade. Ela usa a parábola da rede de pesca, lá em Mateus 13. Sim, uma imagem bem conhecida. E forte, né? Aquela rede que pega tudo e depois tem a separação. Fala de juízo final, justos e perversos, e também daquele chamado para a gente ser pescador de homens. O que te chama mais atenção aí nesse começo? Olha, o que eu acho fascinante logo de cara é como Jesus pega uma coisa do dia a dia, a pesca, Sim, que era a realidade daquele pessoal, para falar de verdades eternas, né? Sobre o reino, sobre o destino. Ele não começa com, sei lá, uma teologia super abstrata. verdade. É uma rede, peixe bom, peixe ruim. Isso torna a mensagem do reino e do juízo, tipo, acessível, entende? Mas ao mesmo tempo muito direta. A rede pega todo mundo, a graça alcança geral, mas a separação no final mostra que tem uma resposta que cada um precisa dar, né? Uhum. Não é só saber, é sobre ser encontrado como bom, no fim das contas. Essa ideia de resposta pessoal fica ainda mais forte na lição 2, né? Que fala sobre ensinamentos importantes sobre o discipulado cristão. O texto base é Lucas 14, a imagem do rei calculando o custo da guerra. Ah, sim. E os temas são bem diretos. Seguir Jesus tem um custo. Precisa de renúncia, um compromisso que, segundo o texto, tem que ser maior até que a família, os bens. Parece bem radical, não? É radical, com certeza é radical. E se a gente conecta isso com o resto do Novo Testamento, fica claro que o discipulado para Jesus, o discipulado de verdade, nunca foi para ser um passatempo ou só mais uma coisa na vida. É, tipo, uma mudança total de foco, de lealdade, de prioridade. Calcular o custo não é para desanimar a pessoa, mas para ela entender a seriedade do negócio, sabe? Faz sentido. Jesus quer seguidores que entendem o valor do reino e que estão, assim, dispostos a investir tudo, a carregar a própria cruz, como ele mesmo fala. É uma entrega que muda quem a gente é. E essa mudança leva direto para a lição 3, valores espirituais referentes à nova vida. As imagens são clássicas, né? Remendo novo em roupa velha, vinho novo em odres velhos, lá de Lucas 5. Exato. A mensagem parece ser sobre incompatibilidade. Tipo, não dá pra só consertar a vida antiga ou aquela religiosidade meio superficial com um toque de cristianismo. Exato. E isso levanta uma questão fundamental sobre como é essa transformação cristã. As metáforas falam de estrutura. O vinho novo, que é a vida nova, a graça, o espírito precisa de um recipiente novo, flexível. Uhum. Se a gente tenta colocar essa novidade toda nas estruturas antigas, tipo do legalismo, do egoísmo ou de uma religião só por fora, aí rompe tudo. Nossa, faz muito sentido. Não é questão de remendar, é de nascer de novo mesmo, ser uma nova criação, como Paulo diz. Isso significa uma mudança, assim, lá no fundo, de mente, de coração, de atitude, uma estrutura interna toda nova. Mas essa vida nova não quer dizer que não vai ter dor, né? A lição 4, Aflições da Alma, encara isso de frente. Usa a história da Sunamita, lá em 2 Reis 4. História forte essa. Muito. Uma mulher que recebe um filho, um milagre, e depois perde ele de repente. Fala de temas como esterilidade, perda, luto, e como buscar a Deus nesses momentos difíceis, de angústia profunda, o que a gente aprende com a reação dela. Olha, a história da Sunamita é um espelho da nossa condição, né? O sofrimento existe para todo mundo,
mesmo para quem tem fé, para quem já viu milagre. Verdade. Mas o que impressiona é a resposta dela. Mesmo naquela dor absurda, ela não fica paralisada, nem se revolta contra Deus. Ela age. Ela vai atrás do profeta Eliseu com uma urgência, uma fé teimosa. É verdade, ela não desiste. Não é uma fé que ignora a dor, sabe? Mas é uma fé que, mesmo doendo, busca ativamente a ajuda de Deus. Ela ensina pra gente sobre perseverança, sobre levar nossa angústia para Deus, sobre acreditar que Ele pode fazer algo mesmo quando tudo parece perdido. É um modelo muito poderoso de fé que aguenta firme. Depois de firmar essas bases destino, custo, transformação e resiliência, a série avança. Entra num bloco de lições que originalmente eram de novembro, que exploram mais a fé em ação, a dinâmica dela. Começa com a lição 5, focada em milagres na experiência daquele que crê. A cena é super conhecida, Jesus e Pedro andando sobre as águas, em Mateus 14. Ah, sim. Icônica mesmo. É a fé que ousa o impossível, né? Sim, e logo depois, olha que interessante, a lição 6 muda o foco para o desenvolvimento do reino. Usa a parábola da semente que cresce sozinha, lá em Marcos 4. Que contraste. Pois é, depois daquele milagre espetacular, vem a imagem do crescimento orgânico, quase sem a gente perceber, mas constante, inevitável do reino de Deus. Isso mostra que o reino avança tanto por atos sobrenaturais, quanto por um processo contínuo, que tem a sua própria dinâmica divina, sabe? Entendi. Mas essa dinâmica divina não quer dizer que a gente fica parado, né? A lição 7, responsabilidades em relação aos talentos recebidos, confronta a gente com isso, usando a parábola dos talentos de Mateus 25. Exatamente. A questão é, o que a gente está fazendo com aquilo que Deus deu pra gente? Tempo, habilidade, recursos. E o ponto central ali, né, não é só a recompensa para quem multiplica. É o julgamento duro para quem fica inativo por medo. O servo que enterra o talento, ele é condenado não porque perdeu, mas porque nem tentou, porque não se arriscou confiando no seu senhor. Nossa, é verdade. Isso mostra que ser fiel no reino envolve ter iniciativa, trabalhar e investir o que a gente recebeu, mesmo que pareça pouco. Ficar parado não é uma opção neutra, de jeito nenhum. Falando em parecer pouco, a lição 8 discute aspectos valiosos de uma fé que produz fruto. Ela conecta a parábola do grão de mostarda, de Lucas 13 e Mateus 17, com a ideia de que uma fé mesmo pequenininha no começo tem um potencial enorme de crescer e impactar. Aquela fé que move montanhas. Essa imagem da mostarda é muito poderosa, porque ela valida a fé que está começando. Não precisa ter uma fé gigante logo de cara, mas uma fé real, viva, que nem a semente, sabe? Tem dentro dela o potencial para crescer e gerar algo muito maior que o tamanho original. É um incentivo para a gente não desprezar os pequenos começos na caminhada da fé. Muito bom isso. E para fechar esse bloco, vem um alerta importante na lição 9. Perigos do desejo ganancioso por riquezas terreiras. A parábola do rico insensato, em Lucas 12, é o exemplo clássico, né? O homem que planeja o futuro só pensando no material, mas esquece da alma, da eternidade. É um contraponto fundamental. Depois de falar de milagre, crescimento do reino, responsabilidade, fé que dá fruto, a série lembra a gente que as bênçãos, até as materiais, podem virar armadilhas se o coração ficar preso nelas. É um perigo real. Com certeza, a ganância, acumular só para si, colocar a segurança no que é passageiro, tudo isso mostra uma desconexão com os valores do reino. O rico insensato não é condenado por ser rico, mas pela autossuficiência dele, por viver como se Deus não existisse. Então esse bloco todo desenha um arco, né? Começa com a fé que ousa e vê milagres, passa pelo crescimento do reino e nossa parte nisso, e termina com o cuidado para não deixar as coisas do mundo sufocarem a vida espiritual. Muito bem colocado, faz todo sentido esse arco. E aí, a série entra na reta final, né? As lições que eram originalmente de dezembro, elas nos aproximam mais da figura central, de Jesus, e de alguns mistérios da fé. A lição 10 usa uma analogia linda. Analogias entre árvores e a vida cristã. Pega textos do Salmo 1, Gênesis, Mateus 7, Apocalipse. Sim, árvores como símbolo de justiça, fruto, vida,
cura. A árvore da vida, lá no Éden e no Apocalipse, aponta para a vida eterna, para a restauração. Os frutos bons ou maus de Mateus 7 mostram o que tem dentro da pessoa. É um jeito muito visual de entender que a vida espiritual precisa de raiz profunda em Deus, produz fruto que a gente vê, boas obras, caráter, e tem um destino eterno. Lindo mesmo. Em seguida, a lição 11 foca em o precursor do Messias, João Batista. Usando Mateus 11 e Marcos 1, ela explora quem foi essa figura tão única, a mensagem dele de arrependimento e o papel crucial que ele teve em preparar o caminho para Jesus. Ele é tipo a ponte, né? Entre as promessas antigas e o cumprimento em Cristo. João Batista é fundamental, sem dúvida. Ele encerra a era dos profetas do Antigo Testamento e aponta direto para o Cordeiro de Deus. A vida simples, a mensagem direta, sem rodeios e a humildade em diminuir para que Cristo crescesse são lições que valem para sempre sobre onde deve estar nosso foco. Não na gente, mas naquele que vem depois e é maior. Exato. E falando naquele que é maior, a lição 12, que foi pensada ali perto do Natal, celebra Jesus, a luz do verdadeiro Natal. Isaías 9, Mateus 4, João 8. Textos que mostram Jesus como a luz que brilhou na escuridão, a luz do mundo. Isso resgata o sentido original da festa, né? Totalmente. No meio de tanta coisa comercial, cultural, essa lição coloca Cristo de volta no centro do Natal. Ele é a grande luz que Isaías profetizou para quem andava em trevas. Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo, em João. Sim. E ele chama a gente para ser luz do mundo também lá em Mateus 5, refletindo a luz dele. É uma mensagem de esperança, de verdade, de propósito, que vai muito além da data em si. E a série termina de um jeito bem interessante com a lição 13. Entre os céus e a terra, mistérios revelados. O ponto de partida é o encontro de Jesus com Natanael em João 1. Aquele momento em que Jesus fala que sabia onde Natanael estava antes de ser chamado. Esse encontro é fascinante, porque revela a divindade de Jesus de um jeito muito pessoal. A onisciência dele saber o que Natanael fazia debaixo da figueira deixa Natanael chocado e ele confessa, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nossa, que momento! E Jesus responde prometendo coisas ainda maiores. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É uma referência clara à escada de Jacó, mostrando que Jesus é a própria ponte entre o céu e a terra. A série termina apontando para essa revelação contínua dos mistérios de Deus através de Jesus, o mediador perfeito. É um final que, na verdade, abre um horizonte infinito para a gente continuar descobrindo. Olha, só de passar por essas 13 lições, mesmo que rapidinho aqui, já dá para ter uma ideia clara da profundidade, da abrangência dessa série. Começa lá no destino final, passa pelo custo e a natureza da nova vida, encara as aflições, explora milagres, o crescimento do reino, fala da nossa responsabilidade, dos perigos do materialismo, usa a natureza para ensinar, destaca figuras importantes e, ufa, termina na pessoa de Jesus como luz e revelador dos mistérios. A estrutura completa mostra mesmo o valor de um estudo bíblico, assim, organizado, aprofundado. Sem dúvida. Muitas vezes a gente lê a Bíblia meio picado, né? Um estudo assim com um fio condutor, que amarra Antigo e Novo Testamento, parábolas e histórias, teologia e vida prática, ajuda a construir um entendimento mais inteiro, mais sólido da fé cristã. Permite que as peças se encaixem, sabe? E é por isso que um recurso como esse programa Red Online, Formação Bíblica e Discipulado, é tão importante. Para quem sente aquele desejo de ir além da leitura superficial, de realmente desempacotar esses temas e trazer para a vida, essa série oferece um caminho bem estruturado. Então fica o convite, né? Se existe essa busca por crescer no entendimento da palavra, por mergulhar nesses fundamentos da fé de forma consistente, essa série parece ser uma ferramenta excelente. Concordo plenamente. É uma chance de ter um momento de edificação toda semana, guiado por alguém dedicado ao ensino da palavra, que é o pastor Elton Mello. A estrutura de 13 lições dá um rumo claro, cobrindo um monte de coisa essencial da doutrina e da vida cristã. E o que eu acho particularmente legal é que,
é acessível. Exatamente. E como acessar? É bem simples. As aulas gravadas dessa série ficam disponíveis todo domingo a partir das 9 horas da manhã, lá no canal do YouTube do Pastor Elton Mello. Só procurar por Pastor Elton Mello no YouTube. Fácil de achar, então. Sim, é um recurso pensado para todo mundo que ama estudar a palavra de Deus e quer se aprofundar no seu tempo, mas com um guia confiável. É um convite à disciplina do estudo, né? Que a gente sabe que é fundamental para amadurecer na fé. Não só para acumular informação na cabeça, mas para que esse conhecimento mude o jeito que a gente vive, como a gente encara as dificuldades, como se relaciona com Deus e com os outros. Perfeito. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que, embora a caminhada da fé seja algo pessoal, recursos como esta série de estudos bíblicos são apoios muito valiosos para a gente não caminhar sozinho ou sem rumo. O estudo contínuo, dedicado da palavra, é vital para uma fé que não só acredita, mas entende, cresce e fica cada vez mais firme e cheia de frutos. E isso deixa a gente com uma reflexão para levar, né? Vendo a riqueza desses temas todos que a série aborda, desde as parábolas que desafiam a gente, até as promessas que nos dão esperança, como será que a decisão de investir tempo toda semana no estudo da Bíblia, talvez usando um guia como essa série, poderia realmente mudar não só o que a gente sabe sobre Deus, mas como a gente experimenta a presença e o poder dele no dia a dia? Fica essa pergunta sobre o impacto prático dessa imersão contínua na palavra.